Oi, gente! Olha nós aqui novamente. Olha eu aqui com o maior prazer do mundo. Como combinamos, estamos fazendo essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30. Isso é um trabalho que o Ponte de Idoso está fazendo, né? Que eu tenho muito prazer de coordenar, como eu digo sempre para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Fátima Fernandes Cristo, cardiologista, geriatra e coordenadora do Point do Idoso. E a gente tem feito essas lives todos os dias às 18h30. E hoje, com o maior prazer do mundo, trazendo um grande amigo meu de muitos e muitos e muitos anos, Dr. Washington Araújo, que é cardiologista, meu amigo. Inclusive, ele é diretor médico da empresa, né, da Med Exames, que é, inclusive, parceira do Point de Idoso, e é um cardiologista famoso em Niterói, que tem mestrado na UERJ. Nossa, é um querido, é um querido. Inclusive, algumas pessoas, quando souberam que ele ia participar, colocou: eu sou fã do Dr. Washington. Eu falei: eu também sou fã do Dr. Washington. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Oi, Fátima. Está tudo em ordem, felizmente, tudo tranquilo, diante das dificuldades que a gente tem, as limitações do momento, mas felizmente tudo bem, saúde ótima e estamos trabalhando dentro do possível, né? Bom, como você falou, meu nome é Washington, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, acompanhando a Fátima, nesse trabalho magnífico de, como ela mesmo diz, que a gente tem que viver em isolamento, mas não como é que se diz? Em solidão. A gente tem que estar em conjunto, tem que estar vivo, tem que estar compartilhando os nossos sentimentos, que isso é uma coisa muito importante, né? A gente ter, Fátima, você que trabalha com os idosos na geriatria, você sabe o quão é importante a pessoa ter o seu estado de ânimo em dia, né? A pessoa estar animada, o quanto isso ajuda até, a gente tem toda certeza quanto isso, na imunidade de cada um, né? Você estar bem, estar para cima, é uma coisa fundamental. E estar em contato com as pessoas que a gente gosta é uma das maneiras da gente ter de reforçar até a nossa imunidade. Muito obrigado pelo convite e espero poder atender as dúvidas que porventura apareçam e responder de forma satisfatória as questões que vierem. Tá ótimo, porque inclusive o que a gente tem falado muito aqui, que a gente tem feito esse trabalho com o maior prazer, né? A gente fica aqui em torno de 1 hora com as pessoas, já tem uma pessoa de gente aqui que já entrou, o Washington, já tem um monte de gente aqui que está fazendo aqui, mandando boa noite, beijinho, fazendo pergunta, já tem um monte de gente interagindo, a gente está com 3 minutos no ar e já tem um monte de gente, muito legal isso, né? Que bom. É, muito bom. E aí é o maior prazer mesmo pra gente, porque você é uma pessoa muito querida, né? Minha, de muitos anos. E é muito bom a gente poder estar ajudando as pessoas nesse momento que a gente está fazendo esse trabalho gratuito, exatamente para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possível. Porque o slogan do Ponte de Idoso antes era... sai de casa idoso. Hoje a gente não pode mais usar esse slogan, aí a gente criou outro. É esse que você colocou. Isolamento sim, solidão não. Porque solidão é um sentimento que a pessoa pode estar com um monte de gente em volta e estar se sentindo sozinho. E também o contrário, a gente pode estar isolado em casa, mas estar com um monte, né, de gente interagindo, conversando, brincando, né, e perguntando, ligando para todo mundo. A gente tem dado várias dicas aqui. Uma das coisas que eu tenho praticado é pelo menos ligar, que a gente deixa de ligar, né, com o Zap principalmente. E eu tenho feito um exercício de ligar pelo menos para 3 amigos por dia. Ligar, conversar. Que legal, botando a agenda social em dia. Conversar mesmo, né? Ficar, em vez de só o escrito, a gente poder falar. Que aí a conversa traz a emoção, o escrito não, né? É verdade, é verdade. Não, e é muito legal, porque muitas vezes a gente não tinha muito tempo, a gente que trabalha muito, né, de poder botar a nossa agenda social em dia. Aí eu falo também, o tempo que eu não falo com fulano, vou aproveitar agora, porque às vezes a gente gosta tanto da pessoa, mas não tem tempo para falar com ela, né, por causa dessa vida corrida. Agora a gente está com tempo, a gente vai botar a agenda Exatamente. social.
Toda moeda tem que ter dois lados. Cabe a gente escolher qual lado a gente vai olhar, né? Exatamente. Aquela coisa do copo também, né? Meio copo vazio ou meio copo cheio, né? Mas olha, aqui a gente já tem a Tatiana Cristo, minha filha, coordenadora do Point, já dizendo aqui, olha, que honra receber você, Washington. A Leila Barros já dando. A Leila Barros já dando boa noite. A Maria Molina botando aqui, opa, tenho várias perguntas para fazer. Pode começar. E a Vanilza Pestana também dando boa noite. Eu quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que, se elas quiserem, elas podem escrever, né? Tem que ser assim, escrever as perguntas que eu vou lendo aqui para o Dr. Washington responder. E embora eu tenho aqui, Washington, a produção fez aqui, ó, umas perguntinhas para você. E eu vou ler as minhas perguntinhas para você daqui a pouco. Mas as pessoas podem fazer perguntas à vontade. Só não posso, às vezes, interromper o raciocínio. Tem que esperar primeiro, né, as pessoas concluir o raciocínio. Ó, Geraldo Magela Dutra, lá de Juiz de Fora, já mandou boa noite. Glória Barros, nossa dentista, já está aqui. Olá, estou na live. Quer dizer, as pessoas já estão se comunicando com a gente. Então, mandem suas perguntas, gente. Eu queria começar aqui, que eu fiz umas perguntinhas aqui para a gente incrementar o nosso papo, dizendo o seguinte, qual é o maior problema que você vê, Washington, para as pessoas que têm doenças cardiovasculares nesse período de pandemia? Eu quero começar te perguntando isso, as pessoas que têm doenças cardiovasculares. Bom, Fátima, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala em doenças cardiovasculares, a gente tem que lembrar que a principal causa de óbito no Brasil são as doenças cardiovasculares. Cerca de 400 mil óbitos ano por doenças cardiovasculares e outro tanto por doenças secundárias ao acidente vascular cerebral. Então, sem dúvida nenhuma, e os trabalhos têm mostrado isso, que o maior problema que as pessoas podem enfrentar nesse momento é, com medo da pandemia, não buscar o auxílio adequado no momento que tem algum sintoma. Então, por exemplo, as pessoas que possam ter sintomas de estar tendo um infarto, como uma dor forte no peito, irradiando principalmente para o braço esquerdo ou para a região do queixo, uma dor na região alta do abdômen, sudorese fria, palidez e essa dor continuada por mais de 3 minutos, é uma pessoa que tem que pensar, se ela principalmente já tem problemas cardiovasculares, que isso pode ser um infarto. Ficar em casa e não procurar um serviço de emergência, nessas horas pode ser bastante prejudicial para as pessoas. Por que isso? Porque no infarto, nós temos sempre uma possibilidade, nas 3 primeiras horas, se a pessoa chegar no pronto-socorro, dela ser atendida, fazer uma angioplastia primária, se for um caso de uma obstrução da coronária, desobstruir a coronária e praticamente ela sai sem lesão no coração. Se a pessoa deixa esse passar muito tempo, ela, além de perder essa possibilidade de corrigir esse problema que está acontecendo, ela pode ter outras complicações que podem ser mais sérias. A mesma coisa, o grupo de pessoas que tem, principalmente já tem um quadro de pressão alta e que, de repente, não mais que de repente, digamos assim, passa a ter uma dificuldade da fala ou perde um pouco da atenção de um lado da musculatura da face, tem tonteira, perde o tato, quer dizer, são sinais de que ela pode estar tendo um acidente vascular cerebral. Também, havendo uma correção o mais breve possível, a gente diminui a possibilidade de lesões permanentes. A mesma coisa são as pessoas que podem ter, já têm um problema de arritmia, que o coração dispara e tem falta de ar, tem dificuldade de falar, também deve procurar imediatamente o serviço de emergência cardiológica. Então, tem sido mostrado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que diminuiu muito o número de pessoas que procuram o pronto-socorro por problemas cardiológicos.
não só por problemas cardiológicos, mas também o pessoal que está fazendo tratamento de câncer, também tem diminuído muito a frequência das pessoas nas unidades de saúde. Então, acreditamos que o maior problema que as pessoas têm hoje é que o medo da pandemia suplante essa necessidade de ir buscar ajuda médica num momento de emergência. Então, se você tem esse quadro com alguns sintomas desses que eu falei, se você já tem um histórico de doença cardiológica ou cardiovascular, digamos assim, é necessário que você busque os hospitais que têm emergência. Existem até alguns hospitais hoje que não estão trabalhando com a Covid, exatamente para poder atender pessoas que têm outras necessidades, né? Que, infelizmente, além da Covid, a gente continua com todas as outras doenças que já existiam. Ela é mais uma, ela não veio substituir as outras. Ela é mais uma que existe. Então, a gente tem que continuar com todos os cuidados que a gente tinha também quanto às doenças já existentes anteriormente. Porque o grande ponto é esse, né? Inclusive, a gente esteve aqui falando também com o Pegado, né? Rodrigo Pegado, oftalmologista, que ele falou a mesma coisa, né? Ele até qualificou, assim, as doenças não Covid, né? Porque hoje em dia tudo é Covid. Né? A gente vê que não vê mais ninguém morrer de ouvir, que eu estou dizendo, né? Ah, morreu de infarto, ou morreu de derrame, ou morreu de uma infecção. Não, tudo é Covid. Né? O próprio jornalismo, a própria imprensa, né? E aí até um sensacionalismo nisso também, né? De colocar a coisa como se o mundo todo se resumisse a Covid. E aí o que eu estou observando é que as pessoas têm estado realmente, algumas até desesperadas. Eu tenho tratado muita gente com depressão, às vezes tem que ir à casa das pessoas, que a pessoa está tão mal, de tanta depressão que ela está. E aí o que acontece é que existem outros problemas. A pessoa pode ter, como eles dizem, um problema dentário, né? Pode ter várias coisas e que a gente diz, uma coisa que vai ficar restrita, né? Ficar por 2 semanas, 1 semana, 3. Outra coisa, vão fazer 2 meses que a gente está nesse confinamento. Então, como que essas pessoas, afinal de contas, estão em casa? Né? Isso é que preocupa muita gente. É isso que você está falando, não é? É, exatamente isso. As pessoas desapareceram dos seus tratamentos normais. Quer dizer, a gente sabe também que tem alguns médicos que pararam de atender, mas isso gera uma série de problemas porque as outras doenças não pararam, elas continuam aí. Quem está com tratamento continuado, seja de hipertensão, de doença isquêmica do coração ou de um câncer, ela continua precisando desse tratamento. Ela não pode interromper, porque isso leva a consequências maiores, né? Então, a gente tem que buscar exatamente esse equilíbrio. Tem que se resguardar, tem que se proteger, mas, se for necessário, tem que buscar ajuda médica, sim. Isso é fundamental para que a gente viva melhor. O que a gente está falando, inclusive, apesar que Tatiana escreveu aqui que o som da doutora está baixo. Eu não sei, é porque às vezes o seu fica mais alto do que o meu. Eu não sei se eu tiro o fone de ouvido ou se eu continuo com o fone de ouvido. Eu vou tentar aqui melhorar o som. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho também importante. A gente tem falado aqui que os idosos têm que evitar o hospital. Isso eu comecei a falar desde o início. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega no hospital, tem gente que tem mania de ir para o hospital. Vai para o hospital por qualquer besteira. Eu sei que não é isso que você está falando. A pessoa vai para o hospital, e eu disse, às vezes do lado dela tem uma pessoa que está pior do que ela, né? Então, essa é a preocupação da gente, exatamente nesse sentido, que a pessoa fique, vá para o hospital por besteira. O que você está dizendo é que às vezes é difícil, mas é fato que a pessoa precisa saber a hora de ir ao hospital ou não. E mais do que isso, é que a pessoa, muitas vezes, tem os médicos que estão atendendo. Eu, por exemplo, estou atendendo, você está atendendo, né, na sua clínica. Eu sei que você está fazendo ecocardiograma, está fazendo os exames cardiológicos, Holter, mapa, enfim, está fazendo tudo, teste ergométrico. E, na verdade, é exatamente isso, que a pessoa está deixando de ir ao médico porque ela tem medo de sair de casa. E esse medo é que, às vezes, por exemplo, eu estou aqui, a pessoa às vezes liga, doutora, eu queria que você me desse uma informação, assim, sabe, por telefone. Eu falo, olha só, eu não sei como é que você está.
Como é que eu vou dar uma informação por telefone se eu não sei que a pessoa tem que vir? Mas eu tô com medo de sair em casa. Não, você precisa vir, eu preciso examinar você, ver como é que você tá, ver sua pressão, sua escuta cardíaca, fazer um eletrocardiograma, até para poder dizer se você tá bem ou não. Mas a pessoa, muitas vezes, ela tá morrendo. Não, mas eu não quero sair porque foi dito que eu não tenho que sair de casa por nada. Não, não foi dito isso. Diz que você tem que evitar aglomeração, você tem que evitar estar nas ruas à toa. Agora, a pessoa que precisa ir ao médico, ela tem que ir ao médico, porque senão a gente vai ficar... a gente não sabe como é que essas pessoas... Hoje mesmo, acabei de atender uma senhora aqui que está muito bem, mas está com uma arritmia cardíaca. Fez o eletrocardiograma dela. Já é a 4ª pessoa que eu atendo nesse período com arritmia cardíaca. Se ela não tivesse vindo aqui, como é que eu ia saber que ela estava com arritmia cardíaca? Até, né, o estresse, esse estresse mesmo da pandemia, e o estresse é ligado, é um gatilho para vários problemas cardiológicos, inclusive as arritmias, né? Então, é um ciclo vicioso, né? A pessoa fica assustada, fica estressada e, consequentemente, gera o aparecimento de outras doenças. Então, esse é fato. Quer dizer, não se vai à emergência, nem em pandemia, nem se deve ir nunca à emergência, por problemas que podem ser resolvidos sem serem problemas de emergência. Infelizmente, no Brasil, se tem esse hábito de ir, tudo vai para a emergência do hospital. Não, não é assim. O hospital não é... A emergência do hospital é para atender emergência. Aquelas pessoas que estão correndo risco, né? Então, essa é a realidade. Se você está em uma situação, como eu falei, os exemplos que eu dei, são situações de risco, são situações emergenciais. Então, nesse momento, quer dizer, você não ir pode representar mais risco do que você ir. É a relação que a gente chama custo-benefício. Quer dizer, o custo de não ir é muito alto. Então, você tem que buscar ajuda nesse momento que você tem indícios de estar passando por um momento de grande risco. Então, nesses indícios de grande risco, você não tem que pensar. O maior risco é não ir ao médico. Exatamente. Se a pessoa puder, como você falou, uma coisa a pessoa estar numa situação de possibilidade de infarto ou de derrame, né? E outra coisa é o seu tratamento natural, aquele que você já toma os medicamentos para hipertensão, os medicamentos para arritmia ou para o colesterol, que seja. A pessoa, às vezes, porque não vai ao médico, né? Ela não toma o remédio porque não tem receita, porque não sabe, e aí daqui a pouco ela vai ter uma emergência, vai ter que ir para o hospital. É isso que a gente fala. É preferir você ir para o seu médico de consultório, exceto esses casos, como você colocou, os casos mais extremos, mas é melhor ela voltar ao seu médico de consultório, né, do que ela realmente ficar prorrogando a coisa em casa, o sintoma ou o que for, e depois ter que... Aí sim, vai ter que ir para o hospital e aí vai ser internado, CTI, aí mais risco ainda de infecção. Né? Num grau de complicação maior, né? Isso que a gente tem que evitar. Olha, a gente está com um monte de gente aqui fazendo perguntas que, inclusive, eu nem sei se são algumas... Por exemplo, tem uma senhora que perguntou aqui a questão da vitamina D e do sol, que se pode prejudicar a minha saúde, como não tem como sair de casa, se isso pode prejudicar a saúde, como prejudicar, se deve tomar suplemento. Eu não sei se cabe aqui... Eu posso até responder. Não existe nenhum estudo comprovando que você precisaria de uma suplementação de vitamina D por causa do Covid. Isso apareceu na Itália, que, na realidade, como nós vimos, na Itália tivemos notícia, a Itália é o país que mais idosos tem. E passou o Covid lá, no pico do Covid, no inverno. Então, idoso e no inverno, onde lá de fora tem neve, ele dificilmente está pegando sol, está pegando... Então, foi, digamos, uma coincidência temporal e não há nenhum trabalho mostrando que a falta de vitamina D possa piorar o Covid, nem que o uso de vitamina D melhoraria a condição com o Covid. Tá? Então, não há, nas recomendações gerais de Covid, não há
essa recomendação de utilização ou complementação da vitamina D. E lembrando também que para tomar vitamina D, você primeiro tem que dosar para ver se há necessidade de ou não. Exatamente. Eu ia, inclusive, complementar, por isso que eu perguntei se eu não sabia se cabia ou não essa pergunta a você, porque eu ia falar com a Claudete Soares, que foi que mandou a pergunta, é exatamente isso, porque independente de Covid ou não Covid, essa coisa de tomar o sol, se não tem suplemento ou não suplemento, tem muita gente aí que toma um monte de vitaminas só porque acha que é velhinho, tem que tomar vitamina, só porque acha isso, acha aquilo. Porque viu aí um complexo de vitamina de A a Z, ou porque, enfim, e não é assim. A gente sempre fala, primeira coisa, você tem que fazer o diagnóstico, se você precisa ou se não precisa da vitamina D, ou da vitamina B12, ou de qualquer outra vitamina, né? Perfeito, Primeira perfeito. coisa que a gente tem que fazer. E o solzinho, às vezes, você pode pegar até na janela, né? Botar assim, ali o bracinho, já dá uma sintetizada da vitamina D, né? Não precisa também desse desespero, não. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse sentido, né? A gente pode pegar o solzinho ali, né? Quem puder, né? Agora, Elizabeth Soares mandou a Diemar, primeiro Teixeira, mandou dizer aqui que está compartilhando no perfil dela, do Facebook. Obrigada, Diemar. Elizabeth Soares pergunta, mandaram eu tomar um remédio que serve para piolho? Esqueci o nome. Não, ela escreveu errado, um coagulante. Esqueci o nome. Não, piolho. Esqueci o nome e... Ivermectina. Para evitar o Covid-19. É verdade? Fala, preciso ouvir, obrigado. É que elas misturou aqui as coisas. Assim, fala. Novamente, ninguém toma remédio para prevenir doenças aleatoriamente. Então, a ivermectina, que seria, entre aspas, o remédio para piolho, que é um antiparasitário de largo espectro, tem sido utilizado na fase inicial do Covid. Porém, são estudos experimentais. Ainda não existem trabalhos com bases científicas suficientes para que a gente possa indicar isso. Agora, anticoagulante, por favor, não é medicamento para se usar regularmente nem preventivamente. O uso de anticoagulante tem que ser controlado com exames laboratoriais, para se ver tempos de sangramento, tempo de coagulação, e tem indicações específicas. Não é para ser usado de rotina, nem preventivamente. Não, vou tomar isso aqui para... Não é assim. Mesmo na Covid, há indicações precisas do momento em que se usa ou não o anticoagulante. Tem sido utilizado desde que o dedímero esteja muito alto, ou seja, que há risco de coagulação intravascular disseminada, mas isso tem que ser feito intra-hospitalar. Não se faz esse uso de anticoagulante na residência, tá? Então, tranquiliza quanto a isso. A ivermectina é experimental, é uma hipótese, e o anticoagulante, apesar de ser reconhecido o efeito, é para ser uma medicação para ser usada a nível hospitalar. Ótimo. Agora, amigo, deixa eu te perguntar uma coisa também importante. Foi veiculado na imprensa o provável risco de algumas drogas, tá? Para tratamento da hipertensão arterial. Eu até fiz um vídeo falando isso para as pessoas. E aí eu quero saber qual é a sua opinião. Isso foi comprovado? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas coisas, né? Da losartana, da ibersartana, enfim, outros mais aí que foram colocados na imprensa aí, saiu, depois tiraram, fizeram uma confusão danada aí. Né? Primeiro saiu, primeiro liberaram, aí voltaram de todo mundo ligar aqui pro consultório. Eu tô tomando losartana, doutora Fátima. Falei, não, peraí, calma, não é bem assim. Aí depois a imprensa veio e falou, não é nada disso. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também. A losartana e esse grupo de antagonistas do sistema renina-angiotensina, eles têm, durante a utilização dessa medicação, eles verificaram que ela tem uns terminais que são similares e competem com o vírus. E a primeira reação foi, puxa, isso aí
vai prejudicar quem usa a medicação e toma esse tipo de... e pode se contaminar pelo Covid e pode ter uma piora. Depois foram feitos mais trabalhos que verificou que não existe essa piora para quem usa o losartana ou medicamentos similares. E viram até que, de certa forma, a losartana atua gerando uma outra substância no organismo que, aí sim, compete com o vírus para a entrada, diminuindo a taxa de entrada de vírus dentro das células. Não é que ela trate, mas é que ela não prejudica. Então, o maior prejuízo que você pode ter é se, de alguma forma, parar algum remédio para o tratamento da sua hipertensão. Esse é o grande risco. Usá-los, não. Usá-los não traz nenhum risco adicional se a pessoa tiver o Covid e estiver usando a medicação antihipertensiva. Agora, parar a medicação hipertensiva, isso sim, isso é algo de risco. E tem uma coisa, né, interessante também, eu acho, aqui, que o que eu tenho falado muito assim nas nossas lives, que o mundo científico todo, do mundo inteiro, ainda está meio perdido em relação a muita coisa. Eu diria até que não está perdido, ele não se achou. Não se achou, é melhor ainda. Adorei essa. E a velocidade, quer dizer, é algo muito recente, né? Algo que tem 4 meses. E a velocidade dos conhecimentos, quer dizer, a gente tem sido bombardeado por 4, 5, 6, 7 artigos diferentes por dia. Até para ler isso tudo é difícil muitas vezes. E muitas vezes a gente recebe um artigo que gera dúvidas para a gente, porque foi um número de pessoas testado muito pequeno, aí logo depois vem um outro artigo que fala o contrário daquele ali. Então, até a gente está tendo dificuldade até de se achar, de dizer assim, não, a conduta é essa aqui. Não tem conduta. Importante a gente lembrar sempre, não há tratamento para o Covid até o momento. A gente trata as consequências da infecção do Covid. Essa é a realidade. Quanto ao Covid, não tem tratamento. O que a gente vai fazer é evitar que as consequências da infecção gerem problemas maiores. Eu tenho dito, inclusive, que a verdade que às vezes a gente está falando hoje, semana que vem, né, amanhã ou mês que vem pode ser outra, totalmente diferente. Então, a gente está... o mundo científico todo, né, no mundo inteiro, né, toda a comunidade científica está nessa pesquisa, porque depois que passar tudo, aí sim, a gente vai poder dizer, no país tal teve uma incidência tal, então estava relacionado com o clima, com a cultura, com não sei o quê. Entendeu? Agora não, agora a velocidade, como você disse, a gente está no tempo real. Né? Exatamente. A gente está consertando o motor do avião durante o voo. Durante o voo, exatamente. Então não tem como qualquer pessoa que chegar lá e falar isso como verdade, ou falar contra não sei o que como verdade, pode estar cometendo um grande erro porque está se precipitando na análise, né? A gente vai levar aí ainda um ano e meio para conhecer e ter certezas no enfrentamento dessa pandemia. Agora, certezas ainda não existem. Isso a gente pode dizer. Não, isso é verdade. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, apesar de ter um monte de perguntas aqui, eu vou te fazer essa pergunta, depois eu faço as perguntas. Gente, daqui a pouquinho eu faço as perguntas para o Dr. Washington, que estão... Podem colocar aqui que daqui a pouquinho eu faço. Deixa eu só engatilhar meu raciocínio aqui, perguntando o seguinte, você acha que está uma discussão enorme, essa coisa da hidroxicloroquina, né? E eu queria te ouvir, você acha que, afinal de contas, ela causa risco ao coração ou não? Eu acho que o primeiro tópico que a gente tem que falar da hidroxicloroquina, que é o mais, digamos, quente no momento, é se ela tem ou não ação, né? Se ela é eficaz ou não contra a doença. Novamente, cair no que a gente acabou de falar. Ainda tem muitos trabalhos, alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Só que são trabalhos também que são
utilizada a droga em momentos diferentes. Um grupo na Espanha, de uma médica brasileira, a doutora Bucar, que está lá na Espanha há algum tempo, ela teve uma experiência muito grande com a hidroxicloroquina, talvez seja a maior experiência no mundo sobre hidroxicloroquina, usada na primeira semana da doença. Alguns trabalhos, inclusive um trabalho americano, em que a Anvisa de lá recomendou que não utilizasse a hidroxicloroquina, foi realizado com pacientes que estavam numa fase mais avançada da doença, já com problemas pulmonares e tudo. Então, a gente sabe que a hidroxicloroquina, se for utilizada, tem que ser utilizada na primeira semana da doença. Depois disso, ela não é efetiva. Então, discute-se ainda se usa ou não na primeira semana. Depois da primeira semana, já se sabe que não tem efeito. Então, essa é a primeira parte da minha resposta. A segunda parte é, realmente, a hidroxicloroquina, ela muda o comportamento do coração. Entrou o cachorro aqui. Live tem isso. Ao vivo, bom, live ao vivo. Ao vivo tem isso. Não fica tranquilo, porque o dia desse a Tatiana, nossa neuropsicóloga, ela estava com 2 crianças em casa, ela falou, Fátima, daqui a pouco vai aparecer a cabeça aqui. Eu falei, deixa aparecer a cabeça. Não tem problema. Bom. O cachorro saiu ou está aí ainda? Não, já foi retirado. Já foi? Já. Bom, então a hidroxicloroquina, ela causa uma alteração no eletrocardiograma, que é o que a gente chama de aumento do tempo de ativação e recuperação do estímulo elétrico do coração, que a gente chama de espaço QT, que acima de certos níveis isso favorece o aparecimento de arritmias. Então, a forma simples de se fazer isso é, a pessoa fazer um eletrocardiograma basal antes de começar, para verificar se o QT é normal ou não. E 2, quer dizer, o médico também, que, veja, isso são tratamentos médicos, não é que nem tomar aspirina por dor de cabeça. Não é tomar Doril porque tem dor de cabeça. Não. Tomar hidroxicloroquina, tomar outras medicações, requer que você tenha um estado com um médico que está lhe orientando. Não é para a sua iniciativa. Então, vai ser feito um eletro, vai ser avaliado, vai ver se você, porventura, tem outras medicações que podem interagir com a hidroxicloroquina e também piorarem esse efeito. Então, cabe ao médico exatamente avaliar aquilo que eu falei, o custo e o benefício. O risco vai ter, mas você vai usar se você tiver garantias que o benefício que você pode causar é maior do que o risco que pode ser ocasionado. Então, nesse caso, pode usar a hidroxicloroquina. Então, novamente, é uma medicação que está ainda questionado o seu uso, não é um aceito universalmente, para ser usada na primeira semana, e eu digo, com orientação médica e com os devidos cuidados para que se possa utilizar essa medicação. É como tudo em medicina, né, Washington? Porque toda vez que você a gente médico faz alguma análise, alguma situação, a gente tem que estar sempre colocando a balança, né? Como você colocou, custo-benefício. Qualquer medicamento pode dar efeitos colaterais e a gente tem, ainda mais quando a pessoa toma, como no caso dos idosos, tomam vários medicamentos, né? O medicamento A fazendo com o medicamento B, dando um efeito, um terceiro efeito. Quer dizer, então, a gente tem mesmo, que a gente chama de polifarmácia, até a gente falou ontem sobre isso. Quer dizer, as pessoas tomando muito medicamento, elas já têm riscos de ter efeitos colaterais. O que a gente, médico, tem que estar o tempo todo raciocinando? Vale a pena fazer esse medicamento número 1 ou não vale? Acrescentar esse ou não acrescentar? Tem efeitos, não tem efeitos?
Às vezes uma pessoa tem, outra pessoa não tem. Não existe receita de bolo, né? Aquela que é igual para todo mundo. Então, ainda mais dentro de uma situação dessa, que a gente tem muito poucas informações para tomar as decisões. Mas, como você bem disse, tem que ser uma decisão médica, né? Porque a responsabilidade não só é do médico, como por todos os motivos do mundo, né? A gente tem a condição de pesar o custo-benefício, não é isso que você está falando? Exatamente, exatamente. Então, não é, como eu disse, a hidroxicloroquina não é um medicamento que você tem em casa, que nem você tem um Sonrisal, você tem uma aspirina, né? Teve uma febre, toma uma aspirina, dor de cabeça, toma uma aspirina, teve um mal-estar, toma um sal de fruta, o que seja. Não é uma medicação dessa, é uma medicação, inclusive, quer dizer, hoje você só compra com um receituário médico, né? Não compra sem. Graças a Deus, né? Exatamente. A Deus. Exatamente. Se não fosse assim, eu creio que já teria um monte de gente indo. Tomando, né? Pensando já em medicação preventiva. Preventiva. Aí sai tomando, fazendo um monte de besteira, porque o que a gente tem visto é isso. Tem muita gente apavorada, né? E nesse apavoramento sai fazendo um monte de besteira. Então, tem que ter tranquilidade. A gente tem falado muito, viver um dia de cada vez. A gente tem falado muito na nossa live. Procurar ajuda do profissional, seja ele médico, dentista, fisioterapeuta, enfim, do profissional, né, que possa realmente dar uma informação personalizada, quer dizer, uma coisa específica para cada pessoa, né, como a gente falou, cada um é um. E, além disso, também é uma situação atípica, né? Que até a gente mesmo está discutindo entre a gente o que é melhor, né? Quer dizer, então, a gente ainda tem essas dificuldades. Mas olha só, eu tenho aqui várias, como eu te falei, perguntas. Tem aqui uma das nossas amigas que está dizendo aqui, peraí, que já me perdi aqui. Ai, meu Deus, está lá. Meu medo é estar tendo um AVC e dizerem que é coronavírus. A Globo espalha pânico. E se você assistir, morre. Eu particularmente já não assisto telejornal há mais de um ano, porque eu passei a classificá-los como teletragédia, né? Então, ao longo do tempo, eu observei que nada de bom acontecia mais nesse país. Só tinha tragédia, e quando o tempo não era suficiente para as tragédias nacionais, traziam ainda as tragédias internacionais. Então, eu optei, há mais de um ano, eu não vejo telejornal. Sei que está acontecendo, até eu acho muito engraçado que as pessoas falam, TV é isso, TV é aquilo. Eu digo, olha só, se você está vendo que a TV é isso ou a TV é aquilo, é porque você está assistindo a TV. Se você acha que ela não vale a pena, não assiste. É a melhor maneira de você se prevenir. Simplesmente não assiste, né? Bom, obviamente que a gente imagina que se você está tendo um AVC ou tem sinais que lhe sugerem, e você chegando no hospital, a equipe de médica do pronto-socorro dificilmente vai ter dificuldade de distinguir um AVC de um coronavírus. Tá? É uma coisa tão diferente um quadro do outro que não tem como confundir. Tá? Quer dizer, até na hora de pedir os exames são completamente diferentes. Se ele acha que é coronavírus, vai fazer uma tomografia do pulmão. Se você acha que é AVC, vai fazer uma tomografia do cérebro. Então, não vejo nenhum problema nessa sua pergunta. Por mais que você esteja assustada, por mais que a Globo fale isso ou aquilo, eu acho que não vai mexer com a cabeça do colega que estiver lá no pronto-socorro para lhe atender. Não. Mexe com a cabeça do leigo, né? Por isso que a gente está falando, né? Exatamente. As pessoas leigas estão mesmo assistindo, até falei um dia desse, eu fiquei espantada com o Fantástico Dia das Mães. Eu falei, não, eu não quero, desliguei, fui ouvir música, porque era tanta coisa horrorosa, que eu falei, meu Deus do céu, no Dia das Mães a gente vai ficando deprimido. Eu falei, mãe, vamos desligar a televisão, vamos ouvir música, né? Porque realmente, como eu por aí. Adorei. Agora, quem falou isso foi a Marli Turque, que ela falou que está com medo de ter um AVC e dizerem que é coronavírus. Tadinha, realmente, tudo é coronavírus hoje, né, Marli? A gente tem que tomar, mas a gente médico não confunde, não. Quem confunde é o povo. Porque Leila Barros aqui,
Ainda escreveu aqui, a questão da vitamina D ou vitamina C, a farmácia está oferecendo e colocando em promoção. Olha só, tudo é comércio. Ela está dizendo promoção de vitamina D. Quer dizer, aproveita o momento, saiu a notícia não sei aonde, vamos vender vitamina D, né? Infelizmente, né, Fátima, com essa pandemia, não só as farmácias, a gente tem visto também nossos políticos, inventam sempre alguma coisa para ganhar um dinheirinho nesse momento, né? Então, lamentamos muito que usem, né, uma doença ou uma pandemia para tirar proveito, mas a farmácia, lamento. Disso, a gente não tem muito o que falar, as pessoas ficarem atentas mesmo para poder não entrar nessa armadilha, né, de vitaminas. Exatamente. Aqui a Diemar falou para você, boa resposta, doutor Washington Araújo, gostou. Depois botou, obrigada, amiga doutora Fátima Cristo. Beijinho, Diemar. Glória Barros, nossa dentista do Ponte de Idoso, está falando aqui, está havendo muita polêmica com relação ao uso da cloroquina no tratamento da Covid. Qual é a sua opinião sobre essa medicação? Eu acho que você respondeu, né? Já respondi aquilo ali. Para ser usado na primeira semana, com orientação médica. Aí Diemar botou, boa pergunta, Glória Barros. A Maria Molina se falou também que tomar 3 comprimidos de AS amassados de 500 miligramas combate o vírus. É pertinente isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se fosse só isso, já não tinha epidemia. Já tinha acabado. Porque 3 comprimidos de AS todo mundo tem em casa. Já tinha acabado. Depois vai te dar um grande problema de estômago, Maria Molina. Uma gastrite danada. Principalmente idosos, já tem gastrite. Não faça isso de jeito nenhum. Não. E ainda digo mais, Maria Molina, para quem está ouvindo. Às vezes tem gente idoso que faz hemorragia digestiva com 1 comprimido de AS, de aspirina. Exatamente. Já vi casos, você já deve ter visto. Então as pessoas às vezes acham que é só tomar AS, só tomar aspirina e acham que é simples. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, ela pergunta aqui também, quanto tempo durará essa pandemia? Quanto tempo de vida esse vírus tem? Olha só, eu digo o seguinte, que hoje tem 2 perguntas cuja resposta vale $1 bilhão cada uma. Uma é essa, quando acaba? A outra é como vai ficar o mundo depois disso. Quem souber resposta para essas 2 perguntas merece $1 bilhão. É verdade, é uma coisa que, por isso que eu tenho pedido muitas pessoas, principalmente o nosso público, que é o público de idoso, é o público que está mais, coitado, mais medo, todo mundo fala, fica em casa, né, bota na redoma de vidro, fica protegido. Então eu tenho pedido muitas pessoas, né, essa coisa do desespero, do pânico, para viver um dia de cada vez, né? Porque não adianta a gente ficar pensando daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Não adianta, né? Eu acho que a gente tem que tranquilizar mesmo, você não acha, Washington? Fátima, há um mês atrás, mais ou menos, eu publiquei no meu Face exatamente isso. Que estranha a sensação da gente contar a vida em vez de anos para contar em dias. Muito legal. É uma sensação estranha, mas é a realidade. Cada dia que a gente acorda, a gente diz assim, opa, vivi mais um, que bom, agradeço por estar vivo, por estar bem, e vou viver mais outro. Eu acho que... É igual o Alcoólatras Anônimos, é assim, né? Um dia de Exatamente, um dia de cada vez. Eu tenho usado muito essa frase. Eu tenho, particularmente, eu tenho uma pessoa da família internada hoje com Covid, está lá no Copadora, uma pessoa querida, relacionamento de primeiro grau dentro da minha família, e que eu falo sempre que com todo mundo exatamente isso, um dia de cada vez. Hoje ela passou, está melhorando, já passou a fase mais grave, mas continua, um dia de cada vez, não tem jeito, não tem alternativa, não tem como a gente dizer como é que vai ser daqui a 3 dias, não. Hoje. Amanhã é outro dia. Uma pessoa que na Central Estadual de Regulação, que eu estava trabalhando até há pouco tempo, um médico que morreu. Entendeu? Um colega meu morreu por Covid.
Então, ficou todo mundo no trabalho extremamente abalado, ficou todo mundo mexido, porque é um ambiente muito fechado, todo mundo ali um do lado do outro. Então, a gente também, profissional médico, a gente também, o profissional de saúde, de modo geral, também está tenso, né, com essa história, mas a gente também tem que manter a tranquilidade, porque se a gente... Tanto que eu tenho falado até, porque tem alguns médicos, alguns profissionais que não voltaram a trabalhar, e a gente tem que entender porque tem certa idade, ou porque tem alguma comorbidade, alguma complicação, ou porque está com medo também, é um ser humano como outro qualquer. Eu acho, Fátima, né, que a vida tem que continuar. Infelizmente, está havendo até uma polarização, e eu tenho visto até amigos brigando, porque um quer ficar em casa, o outro quer que acabe com o isolamento. Eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio entre isso aí. Quem tem fator de risco, comorbidade, deve tentar se proteger ao máximo. Quem já está aposentado, tudo bem, fica em casa. Mas você não pode olhar aquelas pessoas que precisam trabalhar, e tem muita gente que precisa trabalhar, não tem condição de ficar 3, 4, 5 meses sem trabalhar, sem ter renda. Você não pode achar que essa pessoa é sua inimiga. Quer dizer, um não pode ser inimigo do outro, não é esse o caso. É que cada um vive uma realidade diferente. E a minha realidade não é que eu diga, a certa é a minha, a sua é a errada. Não. Eu tenho que ter a minha realidade e tenho que respeitar a sua realidade. Óbvio que todos devem ter os cuidados devidos, mas eu acho que a gente não pode ir nem para um extremo de um lado, nem para um extremo de outro. Abre tudo? Não. Fecha tudo? Também não. Você tem que buscar um ponto de equilíbrio aí, e é isso que é o grande problema. Onde é que está esse ponto de equilíbrio? Então a gente fica vendo os grupos de pessoas se debatendo pelos dois extremos. Ninguém quer chegar no meio. As pessoas querem, não, fecha tudo ou abre tudo. E aí é problemático, né? E não tem. Eu não sou seu inimigo porque você está aposentado e quer ficar em casa. Eu tenho que respeitar. Agora, se eu quero ir trabalhar e atender meus clientes, me respeite também essa opção. É isso que eu vejo e que, infelizmente, nem todo mundo consegue ver assim. E como você falou, tem muita gente assustada. Então, as pessoas acham que se eu vou trabalhar, eu estou botando ela em risco. Mas, por outro lado, né, eu falo também com alguns amigos, a gente olha na nossa Constituição, o primeiro artigo diz que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos e obrigações. Então, se você diz, não, fique em casa, seria então para todos ficarem em casa. E quem é que vai atender nos hospitais? Quem é que vai atender nos mercados? No posto de gasolina, na farmácia, na padaria? Porque essas pessoas que estão trabalhando nesses setores essenciais não são super-homens. Não são imunes. Então, para o conforto de um que fica em casa, tem sempre um se expondo. Então, a gente tem que entender que tem que haver um equilíbrio. Um não é inimigo do outro. Mas quando, infelizmente, você diz, você está indo trabalhar, você vai me botar em risco. Tudo bem, então vamos botar todo mundo em casa. E aí, quem é que vai sobreviver? São dúvidas existenciais que não têm respostas. Raciocínio perfeito, porque realmente há 2 meses atrás a gente jamais imaginaria que a gente ia passar por uma situação dessa, né? Então essas perguntas não têm respostas prontas. Não tem. Essa nossa geração nunca viveu isso, né? Seja a população, seja nós, profissionais de saúde, nós nunca vivemos isso. Então a gente não tem uma resposta pronta. Exatamente. Quando você coloca essa coisa muito bem colocada, de que ninguém é inimigo de ninguém, cada um tem seu direito de ficar em casa ou de não ficar em casa, de trabalhar. A única questão que eu acho que está assim, as pessoas estão misturando muito, é que quem sair de casa tem que tomar os cuidados necessários. Isso, todos os cuidados necessários. Tem que usar a máscara, tem que evitar aglomeração, tem que, como a gente faz todos os dias, a pessoa não é proibida de sair de casa para vir à consulta, mas ela tem que vir à consulta, eu tenho que tomar todos os meus cuidados ao recebê-la,
E as pessoas têm que tomar todos os cuidados ao chegar até aqui. Evitar ficar no elevador com muita gente, quer dizer, ter todos os cuidados. Assim como os profissionais de saúde têm que tomar os cuidados que estão lá na linha de frente, o trabalhador do mercado tem que tomar os cuidados, então o dono do mercado tem que fornecer toda a segurança para esse trabalhador, né? Quer dizer, então são os cuidados. Eu acho que está mais aí, que as pessoas estão confundindo, é mais uma questão cultural, uma questão de conscientização da necessidade desses cuidados do que propriamente quem vai trabalhar ou quem não vai trabalhar, né? Exatamente. É uma mistura de pânico com irresponsabilidade de alguns. É verdade. E muitas pessoas não acham que isso é importante, deixa isso para lá, né? Aí vem a questão cultural, né? A questão da conscientização. Por isso que eu falo, se todo mundo tivesse realmente consciente, ou culturalmente, né? Vamos dizer assim, no mesmo nível, a gente não teria nos lugares, alguns lugares, aglomeração de pessoas, gente no bar tocando, tomando cerveja, né, na maior festa, fazendo festa, aquele monte de gente. Quer dizer, esses são verdadeiros sem noção, né? Quer dizer, sem dúvida, e aí é o radical do lá. E é como você disse, e o radical de cá que acha que tem que ficar dentro de uma bolha, entendeu? Não pode sair nem. De preferência embaixo da cama, que é para o vírus nem vir. Que o vírus não entra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tem um monte de pergunta aqui também, mas deixa eu te perguntar uma coisa que é importante. O coronavírus, ele pode causar lesão direta no coração? Não só no coração, Fátima. Hoje já temos consciência que o coronavírus pode atacar o pulmão, né, que é o mais comum, pode atacar o coração, o sistema nervoso, né, o cérebro, o sistema nervoso em si, fígado e rins. Então, ele faz um leque podendo atacar regiões diversas do organismo. Qual que ele vai atacar, não se sabe. Depende do organismo de cada um. Na realidade, a gente sabe o seguinte, que o Covid hoje já está mais ou menos estruturado, que ele tem 3 fases. A primeira fase é uma fase infecciosa, que está pela presença do vírus. O vírus está se multiplicando e causando um quadro infeccioso na pessoa. Felizmente, essa fase infecciosa, 80% das pessoas passam por essa fase infecciosa sem maiores complicações, que é aquelas pessoas que vão ter, no máximo, um sintoma de gripe, parecido com uma gripe, uma coriza, tem uma febrícula, 2, 3 dias, e passa. 80% das pessoas vão passar sem sintomas maiores pela Covid. Depois da primeira, isso aí dura em torno de 7 dias, uma semana. Na segunda semana, entra a fase que a gente chama inflamatória, em que os nossos soldados da imunologia individual vão responder àquele ataque. Nossos anticorpos, né? Os anticorpos, o nosso sistema imunológico. De acordo com essa reação imunológica, mais intensa ou menos intensa, nós podemos ter reações que a gente chama inflamatórias. Então, a primeira fase é infecciosa, a segunda é inflamatória. Essa fase inflamatória, ela pode ter níveis diferentes. Pode ser branda ou pode ser mais acentuada. Se a pessoa entra na fase branda, ela pode precisar até de hospitalização, não de internação na UTI, mas uma hospitalização para tratar esses sintomas. Se ela faz uma fase de uma resposta imunológica mais acentuada, quer dizer, mais inflamação, ela pode, aí sim, gerar alterações, como nós falamos lá no início, da coagulação intravascular disseminada, e ser preciso a utilização de anticoagulantes e mesmo de corticoide para tentar controlar isso. E se isso for muito intenso, quer dizer, daqueles 80 passaram sem perceber, 20 entraram na segunda fase, 15 param nessa segunda fase.
5 vão para a terceira fase, que é onde tem a internação no CTI. E aí pode precisar de cuidados diversos, não mais ligados ao vírus, mas às consequências de todo o problema infeccioso e inflamatório que sucedeu à contaminação do vírus. Então, a gente tem essa história. E, obviamente, o coração pode ser alvo desse processo inflamatório, gerando o que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação, um processo infeccioso inflamatório do coração, que pode gerar arritmias, insuficiência cardíaca e problemas diversos. Tem sido visto também, Fátima, que pessoas que chegaram no hospital com infarto e cursando a doença do coronavírus, quer dizer, concomitante, 40% delas não tinham obstrução das coronárias. As coronárias, quer dizer, geralmente o infarto, né, é consequente a uma obstrução de uma artéria coronariana, por processo de... artéria do coração, né? Da artéria do coração, por processo de aterosclerose, deposição de gordura e tal. Só que nesse momento da Covid, a gente tem visto que 40% não tem lesão nessas artérias que nutrem o coração. Então, a dúvida dos pesquisadores é se isso é só pelo processo inflamatório ou se ele causa realmente um infarto, ou se o infarto seria também consequente ao processo inflamatório. Mas que não tem, como é que se diz, entupimento. Então, não tem como fazer, por exemplo, o desentupimento, como eu falei, a angioplastia para desentupir. Não tem como desentupir porque não tem um entupimento. Então, a Covid, o vírus ataca diretamente o coração, o pulmão, o cérebro, o fígado e o rim. Só que a gente não tem como previamente saber quem é que vai ser acometido por esses problemas, nem que região vai ser acometida por esses problemas. Como pode também ter mais de uma região acometida ao mesmo tempo. Eu vi, inclusive, um artigo que falava, até mais de um, que falava que como se fosse o vírus fosse um gatilho, né? Na verdade, o vírus não é o causador, né? Comentário. O vírus não é o causador dessa confusão toda, quer dizer, ele é o causador sim, mas indireto, ele só funciona como gatilho e aí todo o processo inflamatório, todo o processo orgânico, vários órgãos e tudo mais, seria o que realmente complica, né? O que realmente dá problema, né? O vírus, né, para 80% das pessoas, como eu disse, é uma gripe, né? Agora, dependendo do sistema imunológico de cada um, quando ela foi ativada, né, foi por esse vírus da gripe, e pode acontecer o que a gente chama de um tsunami de citoquinas. Quer dizer, as citoquinas são as substâncias liberadas para combater os processos infecciosos, gerando o processo inflamatório. Aí, dependendo da magnitude dessa descarga de dessas substâncias, das citoquinas, a pessoa tem um processo inflamatório mais intenso e aí gera toda uma série de consequências em função disso. Realmente isso daí é o que a gente não vai poder ter essas perguntas agora, né, respondidas, porque como a gente fala, só o tempo é que vai podendo, a gente vai fazendo exatamente desses casos, né, e vai poder respondendo. Conhecendo, né? Conhecendo efetivamente o processo. Exatamente. O que a gente faz hoje é apenas acompanhar e constatar, né, o que está acontecendo, né? Eu estou aproveitando aqui porque tem tantas perguntas aqui agora e, por incrível que pareça, nós só temos mais 2 minutos. Você vê como passou rápido? Quer dizer, a gente pode até conversar um pouquinho mais, mas geralmente é em torno de 1 hora. E a gente já falta 2 minutos para a gente poder estar na nossa 1 hora. Aqui, Diemar fala, concordo, já está lá atrás, doutor, telejornal é uma tristeza só, você só vê tragédias. A Diemar também fala, com certeza, doutor Rocha, sensação de cada dia um renascer. Beijo, Diemar. A Luciane, inclusive, que é do projeto Bem Vividos, que é um amor de pessoa, a gente gosta muito dela. Não podemos controlar a direção do vento, mas podemos reorientar nossas velas.
somos suportes para muita gente que depende do nosso cuidado. É verdade. Quanta coisa bonita, isso aí eu até também já deixei lá na minha página do Facebook, há um mês atrás, mais ou menos, que eu me colocava à disposição das pessoas que tivessem dúvida ou tivessem necessidade, podiam me consultar, que eu teria o maior prazer em responder e terei prazer em responder. Então, fica lá na minha página, Washington Araújo, do Facebook, à disposição de cada um de vocês. Manda uma pergunta que eu posso responder e terei satisfação em poder ajudar. Ai, que bom. Eu conheço você, eu sei disso. Aqui a Elizabeth Soares diz, aproveitando a pergunta de Maria, como vamos saber, né, que estamos livres desse vírus? Como eles vão saber? Como vão saber que estão livres dos vírus? Certamente vai ter um carnaval. Vamos fazer uma festa. A gente vai começar. Eu vou dar a primeira festa do Ponte de Doce. Eu faço questão de fazer em grande estilo para comemorar esse fim. A Tatiana diz que lá na página do Ponte de Doce, ela observa lá, as pessoas vão escrevendo as perguntas. Porque como está sendo feito as lives aqui da minha página, né? Ela vê lá na página do Ponte de 12 e vai fazendo a pergunta e vai escrevendo aqui para mim. A Deise Moraes quer saber sobre os impactos do coronavírus no coração. E por que dizem que o corona afeta o coração se é uma doença do pulmão. Eu acho que você já respondeu, né? Está respondido, eu acredito que esteja respondida, né? É verdade. Ela fez a pergunta antes de mim, antes de eu fazer a pergunta para você. A Elizabeth fala aqui, tem sentido dor de cabeça e um pouco de tonteira. Sou hipertensa e tomo remédio certinho há anos. Tenho medo de não tomar o que deve ser. Não quero ir no pontinho para medir pressão, no posto, né? Para medir pressão, com medo desse vírus que virá, que será. Quer dizer, eu acho que é mais ou menos. Ela diz aqui que está sendo fisgada na nuca, do lado direito. O que é isso? Ela está preocupada. Olha, fisgada não é uma manifestação normal ou, digamos, habitual de um quadro hipertensivo. O quadro hipertensivo geralmente é uma dor de cabeça de duração prolongada, até você corrigir essa alteração. Então, a fisgada pode ser coluna, pode ser muscular, pode ser estresse. Não me parece, obviamente, né? O ideal é medir a pressão. Mas não me parece que seja. Voltar ao seu médico. Não me parece que seja um processo, um problema da pressão, porque fisgada não é um sintoma habitual que a gente veja. Inclusive, a gente tem várias pessoas, eu tenho observado isso, eu continuo atendendo, né? Obviamente, não estou atendendo pouca gente, porque são mais as pessoas que procuram, as pessoas com mais urgência. Mas eu tenho observado isso, porque as pessoas estão muito tensas, então estão tendo vários sintomas. Até pelas perguntas aqui, né? Vários sintomas, assim, orgânicos, né? Que a gente chama de efeito... psicossomático. Psicossomático, me fugiu a palavra. Psicossomáticos, exatamente, do psíquico jogando para o corpo, né? Tem dor muscular, dor da cabeça, dor do peito, palpitação, falta de ar, insônia, falta de apetite, ou come demais, ou come de menos. Quer dizer, tem vários sintomas que as pessoas estão tendo até relacionados mesmo a essa coisa da ansiedade, né? E aí tem que separar o joio do trigo, né? A gente, né, tem que lembrar que a saúde, né, ela é um conjunto que reflete o biológico, o psíquico e o social. Quer dizer, mesmo que a gente esteja inteirinho biologicamente falando, nós temos no momento o psíquico alterado, porque está todo mundo estressado. E o social nem se fala, né? O nosso social tem sofrido muito. Então, as pessoas, nesse momento, têm dificuldades. Todos têm dificuldades. Todos. E você, quem está trabalhando em casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar em casa, o filho não vai para a escola, então ele está em casa, não pode brincar no playground, então ele quer jogar futebol na sala. Então, você tem situações, né, inusitadas para todo mundo. Você está enfrentando situações que você nunca enfrentou, sem ver uma luz no fim de túnel. Você não está dizendo, não, isso aguenta firme que daqui a 3 dias acaba. Não é assim. Você não sabe quanto tempo leva.
Então, é normal que todo mundo esteja com um grau maior ou menor de dificuldade, tanto psíquica quanto social. E isso desequilibra o que a gente chama de saúde. Isso é muito legal. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria passar para você as considerações finais. Eu queria dizer o seguinte, para todo mundo que está nos assistindo, né? Que a gente tem feito essas lives todos os dias, às 18h30. Hoje é sexta-feira, né? A gente está terminando a semana. Mas segunda-feira agora, dia 18, a gente volta com a Carla Barcelos, que é do programa do Lupus, falando do Maio Roxo, né? A gente vai estar falando com ela aqui. No dia 19, terça-feira, é o Celso Barros Filho, que é uma pessoa, inclusive, maravilhosa. Celso Ramos, ai meu Deus, Celso Ramos Filho, que é uma pessoa maravilhosa, que é um epidemiologista, meu amigo de anos. Na quarta-feira é a Cláudia, nossa nutricionista. Na quinta-feira, o Vinícius, nosso fisioterapeuta. Na sexta-feira vem o Luciano, que é do projeto Arte de Dançar. E na próxima segunda-feira, já tem até para a próxima, é a Tereza Cipreste, que é da Dama, que vai estar com a gente aqui nessa entrevista. A gente tem deixado sempre o telefone do Ponte do Idoso, que é o 2613-5250, e o nosso WhatsApp para perguntas, sugestões de temas, de entrevistados, que eu estou adorando fazer essas lives. Então é o 988720642, que é o nosso telefone do WhatsApp. Quem quiser ou quem se prontificar, ou vir aqui, né, falar, conversar com a gente, ver algum assunto interessante, a gente com certeza trará, porque como eu disse, e outra, eu na Rádio Tupi, que eu falo na Rádio Tupi há mais de 30 anos, né, esqueço também de falar de mim. No domingo agora, já gravei o programa que vai ao ar com o Heleno Rotai, que eu falo com o Heleno Rotai há muitos anos, programa da Rádio Tupi, e domingo agora eu já gravei falando exatamente sobre os efeitos do isolamento, né, para os idosos. Então vai ao ar entre 11 e meio-dia na Rádio Tupi com o Heleno Rotai, né? Eu volto, sábado e domingo a gente dá o descanso, eu volto na segunda-feira com, né, mais assuntos. Washington, suas considerações finais, por favor, meu amigo querido de tantos anos. Fátima, foi um prazer enorme estar com vocês, com todas as pessoas que estão nos assistindo. Espero ter contribuído de alguma forma, ajudado a gente passar melhor, enxergar melhor esse problema, entender melhor esse problema que a gente está vivendo. E digo o seguinte: um dia de cada vez, tente não estressar. Se as notícias estão incomodando, evite as notícias, porque todo mundo só está esperando saber quando é que isso acaba. E essa é a grande notícia que a gente quer. E como eu disse, vai ser um carnaval. Não tem como ficar sem saber que acabou. Então não precisa ver as notícias ruins diárias para saber se acabou. Não precisa. Preserve-se. Tenha alegria de viver. E, se precisar, não hesite em procurar o médico que lhe acompanha. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Washington, eu só queria que você deixasse o telefone da Med Exames, né? Porque a Med Exames, eu quero dizer, inclusive, você diz aí o que está atendendo lá, né? E o telefone, porque vocês, inclusive, são parceiros nossos do Ponte do Idoso, eu acho mais do que correto. A nossa clínica atende exames cardiológicos, exames de ultrassom em geral, ali na Presidente Bacher 128, o telefone é 3674-2100. 3674-2100. Tá ótimo, meu amigo. Olha, muito obrigada. Deus abençoe você. Deus abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo. Tenha um ótimo final de semana. Tem várias pessoas aqui despedindo da gente, mandando beijo, mandando ótimo final de semana, agradecendo a gente. Washington, depois você vê lá na sua página, na página do Ponte, na minha página, todas as palavras de carinho para nós dois. Eu agradeço demais, né, essa oportunidade que a gente está tendo. Eu digo que a gente precisa de remuneração, sim, mas isso daqui está sendo gratificante
pelo menos para mim, e tenho certeza que para os nossos entrevistados, que a gente realmente se sente útil, né? E poder estar participando com todo mundo, e isso é muito, muito bom. Eu deixo a todos aqui o nosso beijo, o nosso abraço especial aos meus pacientes, aos nossos pacientes, aos clientes do Point de Idoso. Segunda-feira nós estamos de volta e a gente espera realmente que a gente volte com mais e mais notícias agradáveis, né, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Meu amigo, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Bom final de semana. Beijinho também. Bom final de semana.